Eu passei 70 dias comprando ações americanas e esse foi o resultado. Hoje finalmente é dia de comprar a última parcela desse investimento para poder completar os 70 dias. Nesse vídeo eu vou te mostrar não só o processo dessas compras e quais ações eu comprei, mas também a estratégia que eu usei para estar fazendo essas compras, que se baseia em dois pontos simples. Dia número 70, finalmente a última parcela das nossas compras vai ser feita agora. Já estou com meu celular aberto aqui na corretora, eu já vou adicionando aos poucos aqui o valor que eu quero comprar, até chegar aqui na quantidade que eu quero. Pronto. Vamos clicar em comprar, adicionar posição long e fechado, comprei a última parcela. Os dois únicos pontos da estratégia que eu utilizei para poder fazer essas compras durante 70 dias foi utilizar DCA, Dollar Cost Average, que significa você fazer um preço médio, né? Você dividir um capital inteiro, imagina que você tenha $100 para poder fazer os seus investimentos. Você pega esses $100 e divide em 10 parcelas de $10 cada e vai entrando durante esses 70 dias. Você pode escolher fazer isso semanalmente, de duas em duas semanas, ou diariamente, da forma que você preferir. E a segunda coisa que eu fiz nessa estratégia foi identificar qual setor que eu deveria investir. São vários setores nas ações americanas, então tem setor farmacêutico, tem o setor da agropecuária, e escolher o setor certo é o que vai diferenciar aí se você vai ter um resultado bom no final desses 70 dias, por exemplo, ou não. Aí que tá, se você acompanha o nosso canal ou o nosso Instagram há bastante tempo, você sabe que eu venho falando de Bitcoin desde quando o preço estava em $18 mil por unidade. Desde lá eu acredito fortemente que o Bitcoin ele pode atingir patamares gigantescos como reserva de valor. E de lá até aqui, ele já passou ali a 5ª colocação entre os ativos mais valiosos do mundo. O que eu fiz foi mesclar ações americanas com Bitcoin. E como que eu fiz isso? Eu investi numa empresa americana, numa ação de uma empresa americana que tem as suas reservas de valor em Bitcoin. Na realidade, é mais do que isso. Essa empresa, ela é totalmente alavancada em Bitcoin. Ou seja, eles se endividam em dólar, pegam empréstimos em dólar para comprar Bitcoin. E assim eles têm a maior carteira de Bitcoin de uma empresa no mundo. Essa empresa hoje detém mais de 2% de todos os Bitcoins do mundo, meu amigo. São apenas 21 milhões de unidades. Você ter 2% de todos os Bitcoins do mundo é brincadeira, né? Então foi essa ação que eu escolhi para fazer os meus aportes durante esses 70 dias. E eu dividi os meus aportes a cada 7 dias ou a cada 15 dias, dependendo de como estava se movimentando o mercado durante esses 70 dias. A nossa primeira compra dessa ação aconteceu ao valor de $258,95 por unidade. Esse era o preço que as pessoas pagavam por uma ação dessa empresa. Essa compra foi feita no dia 12 de março de 2025 e eu comprei 0,7 ações. Eu paguei $200. É lógico que se você for fazer esse experimento de 70 dias, você pode fazer com qualquer valor, começando ali de $10 para cima. Esse daqui foi só o valor que eu fiz. No dia 12 de março eu fiz essa compra e postei um Reels no Instagram. Aliás, se você não acompanha meu Instagram, @JoãoOliveiraEu. Eu fiz um vídeo pro Instagram nesse dia e nesse vídeo eu falei sobre algumas notícias que aconteceram no mercado internacional e aqui foi a primeira vez que eu falei sobre essa ação publicamente. Nesse vídeo eu expliquei que a MicroStrategy tinha acabado de comprar mais 22 mil Bitcoins por $1,9 bilhões. E aqui eu mostrei o gráfico dessa ação na época, que estava $288 por unidade. Aqui foi a nossa primeira compra. O dia 12 de março foi exatamente aqui, ó. Esse foi o dia 12 de março. Lembra que uma das estratégias principais era dividir o nosso capital e entrar semanalmente ou a cada 15 dias? No dia 28 de março eu fiz a minha segunda entrada. E aí eu entrei com um pouquinho mais de capital, com $292, e o preço das ações que estavam a 258 na primeira parcela já estava em $291. Então elas subiram um pouquinho e eu fiz uma compra um pouco mais acima. O dia 28 de março foi exatamente essa vela toda vermelhinha aqui, ó. Foi aqui que eu fiz a nossa segunda compra. Lembrando que nesse momento aqui, onde eu estava fazendo essas compras, o mercado estava meio que depressivo, né? Tava todo mundo falando mal das empresas americanas, as ações americanas estavam caindo, Bitcoin estava caindo também. Então eu aproveitei esse momento de forte desilusão no mercado para fazer as primeiras compras e conseguir um preço médio um pouquinho melhor. Consegui comprar mais abaixo do mercado. Saindo do dia 28 de março, a gente vai para o dia 7 de abril, pouco mais de uma semana depois. Essa foi a minha terceira compra, eu comprei $270 e o preço das ações saíram de 291, que estava anteriormente, para 262, então elas caíram um pouquinho. O dia 7 de abril foi exatamente aqui, ó. Pulando uma semana do 7 de abril para o 14 de abril, eu fiz a minha
quarta compra. Essa compra foi uma compra menor, eu comprei $50 e o preço das ações estavam a $310 por unidade. Elas saltaram de 262 para 310 em pouco tempo, em uma semana. O dia 14 de abril foi exatamente esse dia aqui. Pulando do dia 14 para o dia 30 de abril, foi aqui onde eu fiz a minha quinta compra. Nesse momento, eu comprei $110 por um preço de $380 por ação. Então ela pulou de 310 para 380. 30 de abril foi exatamente esse dia aqui. E aí você me pergunta, João, ok, você foi comprando enquanto o preço estava subindo, mas por que você não colocou todo o seu dinheiro já aqui no dia 12 de março, na sua primeira entrada? Porque daí o seu dinheiro já começaria a render já desde o primeiro dia. Imagina que eu tivesse feito isso. No dia 12 de março eu tivesse colocado todo o meu dinheiro na primeira parcela e só esperado o dinheiro ter valorizado. Bom, você concorda comigo que eu não tinha certeza se o mercado ele subiria naquele exato momento? Porque eu poderia muito bem ter colocado todo o meu dinheiro num certo momento do gráfico, ali no dia 12 de abril, e o mercado ter caído depois daquilo. Então, eu teria uma desvalorização em cima do meu capital todo. Mas como eu gosto de me proteger na hora que eu estou fazendo minhas compras de ações, o que eu fiz foi pegar meu capital e dividir em algumas parcelas. Assim, se no dia 12 de abril o mercado começasse a cair novamente, o que ele fez logo depois, ele saiu ali de $290 por unidade para 262, eu não perderia uma porcentagem em cima de todo o meu capital, mas em cima de apenas uma parcela. Saindo do dia 30 de abril, a gente vai para o dia 5 de maio. Pouquinho aí, quase uma semana depois. Essa compra foi no valor de $100 e a ação estava a $378 por unidade. Tinha caído um pouquinho só dos 380. E foi uma compra mais ou menos aqui. Do dia 5 de maio, a gente pula para uma compra bem próxima, no dia 8 de maio de 2025. Porque o que eu percebi? Eu já não estava mais fazendo compra a cada 15 dias. Por quê? Porque o mercado começou a acelerar. Então eu percebi que as notícias macroeconômicas, a gente olhava para Estados Unidos, a gente via os índices americanos e eles começaram a ter uma atração muito grande. Então eu pensei, bom, não vou esperar 15 em 15 dias para poder fazer os meus aportes. Vou diminuir isso, vou fazer aportes bem mais próximos dos outros, porque eu tenho quase certeza, ninguém tem certeza de nada, mas na minha cabeça eu tinha quase certeza que a gente iria tracionar e o preço ia subir mais. Então no dia 8 de maio eu fiz mais uma compra, dessa vez no valor de $420 e o preço das ações estavam a $413 por unidade. Então veja que eles saltaram de $378 por unidade no preço dessa ação para 413 em cerca de 3 dias. Então no dia 8 de maio, aniversário da minha esposa, aliás, eu fiz a minha penúltima compra dentro desses 70 dias. Nesse dia a gente estava no dia 61. Eu percebi que o preço ele começou a fazer uma movimentação de bandeira. Então, a princípio eu percebi esse mastro aqui. E aí eu vi que o preço ele estava começando a dar uma lateralizada aqui, meio que indo para baixo. Então eu esperei ele lateralizar um pouquinho para fazer a nossa última compra, fechando os 70 dias. Aí tá uma boa estratégia para o mercado acionista, tanto para o Bitcoin também, para as criptomoedas. Padrões gráficos funcionam muito bem aqui dentro. Então eu esperei esse preço lateralizar um pouquinho para a gente fazer a nossa última compra, que foi feita exatamente nessa vela de baixa aqui. A nossa última compra foi uma compra de $200 ao preço de $411 por unidade. Preço muito próximo da penúltima compra, que foi a $413 por unidade, e foi exatamente nessa última vela aqui. Foram exatamente 8 aportes dentro de 70 dias. Veja que eu não fiz aporte diário, não. Eu fui vendo como o mercado estava reagindo e fui fazendo os aportes mediante a reação do mercado. Vamos fazer a conta de quanto eu investi desde o primeiro aporte até o último. Foram exatamente $1.642 desde o primeiro aporte, dividido em 8 parcelas. $1.642 convertido para o real dá R$9.272. É lógico que você pode fazer isso com qualquer aporte. Você poderia, por exemplo, passar 70 dias investindo ali 8 vezes de R$100, ou 8 vezes de R$50, ou 8 vezes de R$200. O número é você que escolhe, o resultado seria o mesmo, né? Só que em proporções diferentes. Mas então agora vamos descobrir qual que foi a porcentagem
Bitcoin que rendeu esses nossos 8 aportes, todos em diferentes regiões do gráfico durante esses 70 dias. Muita gente me pergunta se é um processo muito complexo para comprar ações americanas e tudo mais e fazer esse tipo de investimento também. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com uma videoaula, então tem um tutorial dentro da corretora que eu uso. E se você colocar o código Bitcoin na hora de fazer o seu cadastro, você pode receber até $250. É um número variável, tem gente que recebe $20, tem gente que recebe $5, tem gente que recebe $250. Eu já fiz conta aí mais ou menos 3 celulares, uma para mim, uma para minha esposa e um para um parente próximo. Todos nós ganhamos ali pouco mais de $20 para poder fazer as primeiras compras. Então vou deixar esse link aí na descrição para você clicar aqui no tutorial da Quantifury. Clicando aqui, você vai assistir esse tutorial que eu fiz no YouTube para você fazer o seu primeiro cadastro e aprender a comprar suas primeiras ações ou criptomoedas. Vamos marcar aqui, ó, dentro desses 70 dias, o que saiu do meu bolso foram $1.642, o que dão aí $9.272. Embora tenha saído apenas $1.642 do meu bolso, eu terminei esse período com $2.021, que dão $11.412,79. Agora, $11.412,79 menos $9.272,54 geram exatamente $2.140,25 de lucro em 70 dias investindo em ações americanas. 23% de rentabilidade em cima do meu investimento. Dão aí mais de R$2.140. Cara, eu confesso que esse resultado me surpreendeu bastante. 23% aí, mais ou menos 23%, qual foi? 23,13%. Em 70 dias, e na realidade esse número estava até maior. Há uns 2 dias atrás esse número estava até maior, estava aqui em 40% de retorno do investimento. Só que ele acabou baixando um pouco nesses últimos dias, mas eu acredito que ele já vai voltar nos próximos dias a 40% de retorno sobre o investimento. Eu considero isso uma quantidade bem interessante. Qual que é o investimento tradicional que você receberia 23% em pouco menos de 70 dias? Eu acho que essa mistura de mesclar as ações americanas com ações que são integradas com Bitcoin, por exemplo, é uma mistura muito interessante. Aliás, eu acredito que as empresas desse setor que estão bitcoinizando as suas empresas, né, estão criando reservas em Bitcoin, tem grandes chances ali, todas as empresas que estão fazendo isso, de ter altas interessantíssimas. Eu acredito que esse experimento, tanto para mim quanto para quem está assistindo, foi bastante vantajoso. Se você quer ver mais experimentos assim no canal, por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou desse retorno. Você achou um retorno interessante? Ou você achava que ia ter mais retorno sobre o investimento? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe.